Senhor Jones, da fazenda do Solar, havia trancado os galinheiros para a noite, mas estava tão embriagado que se esqueceu de fechar as portinholas. Com o disco de luz de sua lanterna balançando de um lado para o outro, ele cruzou o quintal com passos trôpegos, largou as botinas nos fundos do casarão, encheu um último copo de cerveja e se dirigiu à cama, onde a senhora Jones já roncava. Tão logo a luz do quarto se apagou, rebuliço e agitação tomaram conta de todas as instalações da fazenda. Corria a notícia de que o velho major, um premiado porco branco, tivera um sonho estranho na noite passada e queria comunicá-lo aos outros bichos. Foi decidido que todos se encontrariam no grande celeiro, uma vez assegurado que o Sr. Jones tivesse se recolhido. O velho major era assim que todos o chamavam, embora o nome com o qual se apresentasse fosse a beleza de Willington. Gozava de tamanha reputação na fazenda que todos prontamente se dispuseram a perder uma hora de seu sono para ouvir o que ele tinha a dizer. Em um extremo do grande celeiro, numa espécie de plataforma elevada, o major já se encontrava confortável em seu leito de palha, sob um lampião suspenso por vigas de madeira. Ele tinha 12 anos e havia engordado bastante nos últimos tempos, mas ainda era um porco majestoso, de semblante sábio e benevolente, embora nunca tivessem aparado as presas. Os outros bichos foram logo aparecendo e se dispondo cada um a seu modo. Primeiro vieram os 3 cachorros, Violeta, Jasmim e Pito, e então os porcos, que se alojaram no palheiro em frente da plataforma. As galinhas se empoleiraram nos peitoris das janelas e pombos esvoaçaram em direção às vigas, e as vacas e ovelhas, ruminando, agacharam-se atrás dos porcos. Os 2 cavalos de tração, Poçante e Esmeralda, vieram juntos, a passo lento, calculando com cautela seus enormes cascos peludos, para o caso de haver algum animalzinho escondido na palha. Esmeralda era uma égua robusta e maternal, já se aproximando da meia-idade, que nunca mais havia recuperado a antiga forma depois de seu 4º potrinho. Poçante era uma besta enorme, com quase 1,80 m de altura e forte como 2 cavalos. Uma listra branca debaixo do focinho lhe dava ares de estupidez, e de fato ele não era dos mais inteligentes, mas todos o respeitavam por seu caráter firme e sua tremenda força de trabalho. Após os cavalos, vieram Muriel, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o bicho mais velho da fazenda e o de pior temperamento. Raramente tomava a palavra e quando fazia era para tecer algum comentário sarcástico. Dizia, por exemplo, que Deus lhe dera um rabo para espantar as moscas, mas que o preferiria que não tivesse rabo e que não houvesse moscas. Era o único dos bichos da fazenda que jamais ria. Se lhe perguntassem por quê, respondia que não via motivo para rir. Entretanto, sem que admitisse abertamente, ele era afeiçoado a Poçante. Os 2 costumavam passar seus domingos juntos no pequeno pasto para além do pomar, pastando lado a lado em silêncio total. Os 2 cavalos já haviam se alojado quando uma ninhada de patinhos que se perdera da mãe entrou em fila no celeiro, piando debilmente e andando de um lado para o outro à procura de um espaço onde não fossem pisoteados. Esmeralda improvisou um muro em torno deles com a longa pata dianteira, e os patinhos ali se aninharam e logo adormeceram. No último momento, Mimosa, a bela e sonsa égua branca que puxava a charrete do Sr. Jones, adentrou o celeiro num delicado requebro, mascando um torrão de açúcar. Ela tomou lugar à frente e começou a menear a alfa crina, na esperança de chamar atenção para as fitas vermelhas com que fora trançada. Por fim, chegou a gata, que procurou, como de costume, o local mais aconchegante, e se enfiou entre Poçante e Esmeralda. Ali ronronaria satisfeita durante todo o discurso do major, sem escutar uma palavra. Todos os bichos estavam então presentes, com exceção de Moisés, o corvo doméstico que dormia num poleiro nos fundos do casarão.
Quando o major viu que estavam todos acomodados e atentos, limpou a garganta e começou. Camaradas, vocês já estão sabendo do estranho sonho que tive a noite passada, mas falarei sobre o sonho depois. Tenho algo a dizer primeiro. Temo que em poucos meses, camaradas, eu já não esteja mais entre vocês, e antes que eu morra, sinto que é meu dever lhe transmitir a sabedoria que alcancei. Tive uma vida longa e tempo para refletir na solidão de meu estábulo, e creio poder afirmar que entendo a natureza da vida neste mundo como qualquer outro bicho vivo. É sobre isso que quero conversar com vocês. Ora, camaradas, qual é a natureza dessa vida que vocês levam? Sejamos francos, nossa vida é miserável, laboriosa e curta. Nascemos, alimentamos-nos o suficiente para que não nos falte fôlego e aqueles dentre nós aptos ao trabalho são forçados a labutar até esgotar por completo suas forças. E tão logo deixamos de ser úteis, somos abatidos com hedionda crueldade. Nenhum bicho na Inglaterra conhece o significado de felicidade e de descanso após o primeiro ano de vida. Nenhum bicho da Inglaterra é livre. A vida de um bicho é miséria e escravidão. Essa é a verdade. Mas seria tudo isso apenas parte da lei da natureza? Seria a nossa terra tão pobre assim, incapaz de garantir uma vida decente a todos os que nela residem? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo inglês é fértil, seu clima é agradável, poderia prover alimento em fartura a um número de bichos infinitamente maior do que aquele atual. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, 20 vacas, centenas de ovelhas, todos vivendo com mais dignidade e conforto do que podemos imaginar. Por que então permanecemos nessa condição miserável? Porque praticamente todo o fruto de nosso trabalho é roubado de nós pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta para todos os nossos problemas. Resume-se a uma única palavra: homem. O homem é o nosso único e verdadeiro inimigo. Tirem o homem de cena e as causas da fome e do trabalho excessivo serão abolidas para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não bota ovos, é fraco demais para puxar o arado, lento demais para caçar coelhos. Ainda assim, é o senhor de todos os bichos. Ele nos faz trabalhar e só nos dá de volta o mínimo indispensável que nos impeça de morrer de fome, guardando todo o resto para si próprio. Nosso labor prepara o solo, nosso esterco fertiliza, e ainda assim nenhum de nós é dono senão de sua própria carcaça. Vocês, vacas, quantos milhares de litros de leite vocês produziram no último ano? E que fim levou esse leite, que devia ter engordado bezerros? Desceu pela garganta de nossos inimigos até a última gota. E vocês, galinhas, quantos ovos botaram no último ano? E de quantos desses ovos chocaram pintinhos? Os demais foram vendidos, e o dinheiro foi para Jones e seus homens. E você, Esmeralda? Onde estão aqueles 4 potrinhos que deviam lhe prestar suporte e divertir-lhe na velhice? Foram todos vendidos assim que completaram 1 ano. Você nunca mais verá nenhum deles. Em troca de seus 4 partos e de toda a sua labuta nos campos, o que recebeu além de ração e estrebaria? E não permitem sequer que nossa vida miserável chegue a seu limite natural. Não reclamo por mim, pois tive sorte. Tenho 12 anos e gerei mais de 400 filhos. Essa é a vida natural de um porco. Nenhum animal, porém, escapa da lâmina cruel. Vocês, jovens leitões, sentados à minha frente, cada um de vocês, dentro de 1 ano, esgoelará por suas vidas. Tal horror chegará para todos nós, vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todo mundo. Nem os cavalos, nem os cachorros terão melhor destino. Você, possante, no dia em que esses músculos perderem o vigor, Jones o venderá ao homem do matadouro, que cortará sua garganta e o cozinhará para seus cães de caça. Quanto aos cachorros, quando envelhecerem e perderem os dentes, Jones amarrará tijolos em seus pescoços e os jogará na lagoa mais próxima.
Não está mais do que claro, camaradas, que todos os males de nossas vidas provêm da tirania dos seres humanos? Se nos livrássemos do homem, o fruto do nosso trabalho seria nosso. Quase do dia para a noite ficaríamos ricos e livres. O que fazer então? Ora, trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para derrubar a raça humana. Esta é a minha mensagem para vocês, camaradas. Rebelião. Não sei quando virá essa rebelião, talvez daqui a uma semana, talvez daqui a séculos, mas sei, tão certo quanto vejo a chapalha sobre os meus pés, que cedo ou tarde a justiça será feita. Atente-se a isso, camaradas, pelo pouco que resta de suas vidas, e, acima de tudo, transmitam essa mensagem aos que virão depois, para que as futuras gerações continuem lutando até vencerem. E não esqueçam, camaradas, sua convicção jamais deve fraquejar. Não permitam que nenhum desentendimento divida vocês. Não deem ouvidos quando lhes disserem que o homem e os bichos têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem visa apenas ao seu próprio interesse, que entre nós bichos haja perfeita união, perfeito companheirismo nessa luta. Todos os homens são inimigos, todos os bichos são camaradas. Houve então um tremendo tumulto. Enquanto o major falava, 4 ratos enormes haviam saído de suas tocas e, apoiados nas patas traseiras, ficaram a ouvi-lo. De repente, cachorros notaram sua presença e só por uma arrancada ligeira de volta aos buracos foi que os ratos puderam se salvar. Major ergueu o casco, ordenando silêncio. Camaradas, disse, aí está um ponto que devemos discutir. Criaturas selvagens, como ratos e coelhos, são nossos amigos ou inimigos? Votemos. Proponho esta questão à reunião. Os ratos são camaradas? Votou-se imediatamente, e a esmagadora maioria decidiu que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 dissidentes, os 3 cachorros e a gata, a qual, como se descobriu depois, votara para ambos os lados. O major continuou. Pouco mais tenho a dizer. Apenas repito. Lembrem-se sempre de que é um dever ser inimigo do homem e de seus meios. Tudo que anda com 2 pernas é inimigo. Tudo que anda com 4 pernas ou tem asas é amigo. E lembrem-se também de que, na luta contra o homem, não devemos nos igualar a ele. Mesmo quando vencerem, não adotem seus vícios. Nenhum bicho jamais deverá viver em casas, nem dormir em leitos, nem vestir roupas, nem beber álcool, nem fumar tabaco, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus, e, acima de tudo, nenhum bicho jamais deverá tiranizar seus semelhantes. Fracos ou fortes, sagazes ou simples, somos todos irmãos. Nenhum bicho jamais deverá matar outro bicho. Todos os bichos são iguais. E agora, camaradas, falarei sobre o sonho da noite passada. Eu não conseguiria descrevê-lo para vocês. Sonhei com o mundo tal como ele será quando o homem desaparecer. No entanto, o sonho me recordou de algo que eu tinha muito esquecido. Muitos anos atrás, quando eu era um porquinho, minha mãe e as outras mães porcas costumavam cantar essa velha canção, da qual sabiam apenas a melodia e as 3 primeiras palavras. Eu havia aprendido a melodia na infância, mas ela há muito me escapara da mente. No entanto, na noite passada, ressurgiu em meu sonho, e mais a letra da canção também ressurgiu. Letra certamente cantada pelos bichos de outrora e perdida entre as gerações. Eu cantarei para vocês, camaradas, essa canção. Estou velho e minha voz enrouquecida, mas assim que eu lhes ensinar a melodia, vocês poderão cantar melhor sozinhos. Ela se chama Bichos da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. Como havia dito, sua voz estava rouca, mas ele cantou suficientemente bem e em empolgante melodia, algo entre Clementina e La Cucaracha. A letra era a seguinte: bichos da Inglaterra e Irlanda, feras de todo lugar, escutai as boas novas de um futuro a fulgurar.
Cedo ou tarde, o homem tirano deverá ser derrubado, e o chão fértil da Inglaterra só pelos bichos pisado. Sem anéis nossos narizes, nossos dorsos sem arreio, nunca mais o vil chicote, nunca mais a espora e o freio. Bens que a mente não calcula, trigo e aveia, grão em grão, trevos, fenos e beterraba, nossos no porvir serão. O horizonte mais luzente, rios de água cristalina, brisas de ímpares frescores, liberdade nos destina. Todos juntos labutemos, ainda que esse dia tarde, gansos, vacas e cavalos, por amor à liberdade. Bichos da Inglaterra e Irlanda, feras de todo lugar, espalhai as boas novas de um futuro a fulgurar. O entoar dessa canção pôs os bichos em polvorosa. Antes mesmo que o major chegasse ao fim, eles começaram a cantar por conta própria. Até o mais nécio já havia captado a melodia e algumas palavras, ao passo que os mais espertos, como os porcos e os cachorros, em poucos minutos já sabiam a canção inteira de cor. E então, após algumas tentativas preliminares, toda a fazenda começou a entoar Bichos da Inglaterra em um tremendo uníssono, no mugir das vacas, no ganir dos cachorros, no balir das ovelhas, no relinchar dos cavalos, no granar dos patos. Estavam todos tão encantados com a canção que a entoaram perfeitamente 5 vezes seguidas. E, por certo, continuariam cantando a noite toda se não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, o tumulto acordou o Sr. Jones, que pulou da cama, certo de que havia uma raposa no jardim. Pegou a espingarda, que sempre deixava no canto de seu quarto, e deu um disparo de chumbo grosso na escuridão. O chumbo se enterrou na parede do celeiro, e a reunião foi encerrada às pressas. Todos correram para seus leitos. As aves voaram para seus poleiros, os mamíferos se deitaram no palheiro e toda a fazenda adormeceu num instante.